bom dia. Estamos a 7 meses para as eleições gerais de 2018 e muitos quadros do Justiça Eleitoral já estão vencendo. O entrevistado de hoje, do Resenha, é o advogado eleitoral Carlos Sérgio. Carlos, bom dia. Bom dia, Evaldo. Um prazer estar nesse programa. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, no Resenha. E, sim, a eleição já está aí, digamos, batendo a porta, Muita confusão, muita coisa para ser discutida, para ser debatida. Muita gente legislando sobre o processo eleitoral, Sérgio? E eu queria conversar contigo sobre a decisão que não é do TCE, mas a decisão do STF na semana passada, última quinta-feira, sobre a lei da ficha limpa. Quer dizer, o STF entendeu que estende ainda, o período retroage, ao período anterior à sua aprovação. Como é que você avalia, como é que você vê isso, deixar inelegível gente que é condenada? Olha, eu penso que isso terá pouco impacto, Evaldo. Na verdade, 2010, 2018 já são 8 anos. Quem é condenado, quem é considerado ficha limpa, é pelo prazo máximo de 8 anos. Portanto, ainda tem candidatos a prefeito das eleições de 2016, cujo processo ainda está tramitando, que pode vir a ter efeitos, consequências em relação a eles. E também é um ou outro candidato a deputado, a governador, que possa ter implicações e vir a ser atingido ainda por essa norma. Mas eu penso que serão pouquíssimos os casos que repercutirá. Você falou dessa decisão do STF e eu falo da decisão do TSE, que agora resolveu reconhecer a distinção entre sexo e gênero. Portanto, o candidato, ele, no momento da sua inscrição eleitoral, um certo tempo antes das eleições, ele poderá, mesmo sendo do sexo masculino, se posicionar para a justiça eleitoral, usar o nome social dele. O nome social dele. Conforme se ele for trans e outra opção sexual diferente da biológica que ele nasceu. Deixa eu te colocar uma situação para a gente voltar depois desse caso do nome social na urna. Se citou deputados estaduais, citou parlamentares, que podem ser aí alcançados por essa decisão da ficha limpa, Mais uma decisão sobre a lei da ficha limpa. O parlamentar que hoje exerce o mandato, que o fez na eleição, por conta de uma liminar, uma decisão ainda não definitiva, como esse cara, como ele fica, Carlos Sérgio, para a eleição de 2018? Ele, assim, ele foi pego na ficha limpa, mas uma decisão liminar, alguma coisa, tomou posse, está hoje no mandato. Como fica ele para a eleição de 2018? Não, o processo está tramitando ainda. Isso. Ele foi impugnado e essa impugnação no âmbito da Justiça Eleitoral, se ela ainda está tramitando, se ela ainda não tiver transitado em julgado, haverá repercussão da decisão do Supremo. Certo. Mas se já transitou em julgado, não há mais possibilidade de se ajuizar nenhuma ação eleitoral. Tá, mas assim, e no caso do parlamentar que já foi condenado, ou que foi condenado no mandato, por um crime... Pois aí ele resistirá, procurará registrar a sua candidatura e no momento do registro da sua candidatura poderá sofrer uma nova impugnação em face dessa situação. Mas o ministro Luiz Fux, que assumiu a presidência do TSE, disse que, antecipadamente, disse que quem tiver problema com ficha limpa não terá deferido o seu registro. Ele chegou a falar da irregistrabilidade, da impossibilidade de registro do candidato. É um ministro, na verdade, você não pode impedir o cidadão de procurar registrar a sua candidatura. Após o registro, há o prazo para impugnações. Se impugna e se discute, o direito não é algo tão claro e, portanto, enquanto o registro dele estiver sendo impugnado e ele estiver recorrendo, ele poderá fazer campanha por sua conta e risco. Sempre foi assim, me parece algo razoável, não posso impedir alguém de fazer a candidatura porque ele ainda está recorrendo, ou seja, em tese ele ainda pode reverter aquela decisão. E impedi-lo de fazer candidatura é uma sanção irremediável, uma vez que a campanha não irá se repetir, ele não terá outra oportunidade de fazer campanha eleitoral. Portanto, ele resiste à sua candidatura. Mas está claramente... Eu penso que a Justiça Eleitoral deva agilizar os mecanismos de julgamento dessas impugnações. O TSE, o TRE devem agilizar. Se é uma matéria tão chocante, absurda, contrária à jurisprudência, portanto, facilmente se julgará isso em poucas semanas.
Portanto, eu penso que mais do que impedir o candidato que queira registrar sua candidatura, mesmo numa situação de flagrante inelegibilidade, eu penso que a Justiça Eleitoral também deve aperfeiçoar os seus mecanismos para julgar isso com celeridade. Carlos, quando da promulgação da lei, da ficha limpa, pelo presidente Lula lá atrás, muito se comemorou, muito se celebrou, se festejou a lei da ficha limpa. Por que hoje a ficha limpa é tão questionada, é tão criticada, é tão, sabe... Por que esse debate depois, né, esse debate ele não encerra, ele não vai para adiante, assim, tem tanto elemento hoje de crítica em relação à ficha limpa. Como mudou a realidade do Brasil, né? Como o Brasil é um país que está mudando muito e essa situação ainda de muita instabilidade jurídica. Nós mesmo, advogados, integrávamos movimentos de combate à compra de voto, fortalecimento do 41A, havia até uma aproximação muito grande entre os advogados eleitoralistas e membros do Ministério Público, né? Isso foi um momento que se achou que a legislação tinha que ser endurecida, mas o que se viu hoje é que há excessos, né, que o judiciário acabou também intervindo, talvez além da conta. Hoje você participa de um processo eleitoral. Uma pessoa que se candidata hoje, Tevaldo, ele é uma pessoa muito corajosa, porque ele não sabe se vai terminar a campanha sendo candidato, ele não sabe se eleito, se ele vai terminar o seu mandato. E normalmente quem exerce qualquer mandato eletivo, principalmente no executivo, pode ter certeza que vai responder a dezenas de ações judiciais, criminais, de improbidade. Portanto, é uma atividade de muito risco, né? E antes o risco era no mandato, mas agora já na própria campanha. Na campanha, tudo hoje estão se entendendo que é caixa 2, que é falsidade ideológica, que é estelionato, então, que é organização criminosa. A situação ficou muito instável, muito insegura, e nós temos que ver se isso é bom para a democracia, se isso é bom para a cidadania, se ajuda o nosso país a melhorar. Mas esse processo de estabilidade que você bem retratou, isso você acha que se deve a quê, Carlos? Isso partiu de onde? De que lugar que nasce essa constante estabilidade desse processo eleitoral que a gente vive hoje? Como é que é isso? Será se não é do nosso viés ainda autoritário? O nosso país tem uma história de escravidão, de domínio, de elites comandando a vida política do país, e tivemos poucas experiências democráticas. Claro que hoje não tem mais espaço para uma ditadura militar, mas talvez as elites tenham procurado outros modos de intervir na vida política. Eu penso que a elite brasileira nunca gostou do voto popular, nunca gostou dos políticos. E aí, como os nossos políticos também têm andado muito distantes do sentimento do eleitorado, talvez tenham se aproveitado dessa situação aí, porque hoje a atividade política é totalmente criminalizada, né? Qualquer pessoa, e eu procuro até entender de psicologia para saber por que você é um candidato e eu gosto de você, participo da sua campanha, voto em você. Logo que você é eleito, eu já não me identifico mais com você, já passo a taxá-lo de corrupto, de ladrão. Eu penso que isso é uma esquizofrenia, uma situação até patológica de por que eu escolho um igual a mim para me representar no parlamento ou numa administração, e logo em seguida eu já não me distancio dele, não me identifico mais com ele, embora afirme para todos. Tem muitos até que dizem, mas se eu estivesse lá eu também faria do mesmo jeito. É do mesmo jeito, né? Então, que situação é essa? Eu penso que o nosso país tem que fazer uma avaliação, uma autoavaliação, né? Principalmente aqui, né, no Nordeste também, nas cidades do interior do Maranhão, que nós criamos um sistema político que criminaliza todos. Hoje é regra o prefeito responder a dezenas de ações judiciais, o prefeito não ser respeitado. Uma pessoa hoje que se candidata, ele é uma pessoa muito corajosa, porque qualquer discussão num colégio com o seu filho, o coleguinha já vai taxar lá, teu pai é um político, é um corrupto, é um ladrão. Quer dizer, vale a pena isso? São essas pessoas que estão exercendo o poder. Quem tem o poder é tão vulnerável assim como estão os políticos hoje em dia? É uma situação que o Brasil tem que amadurecer. Mas isso, e a gente estava conversando ainda há pouco, mas isso também, aí vamos falar do legislativo, né? Isso também não tem um pouco, Carlos Sérgio,
digamos, não do enfraquecimento, mas ficou menos protagonista o legislativo no processo democrático brasileiro, assim. Que você falou há pouco uma coisa que é muito visível, né? Há uma intervenção muito forte do Poder Judiciário em uma série de contextos. Quer dizer, o Executivo está ali, né, preocupado com outras questões e não, né, digamos, com esse dia a dia que a gente está, né, da gestão pública, enfim. E aí, para quem te elege, que é esse representante de fato do povo, que é de legislar sobre as matérias mais fundamentais para o município, para o Estado, para o país, de certo modo não perdeu um certo protagonismo em relação a isso. Pois e daí, é. Porque a gente não fala muito, assim, eu vejo que a gente acusa muito o prefeito, né, a população acusa muito o prefeito, e acusa o parlamentar, né, quer dizer, o parlamentar é sempre, né, o mais corrupto, o mais afeito a esquemas, o mais afeito a transações ilegais e tal. Como é que você olha para o legislativo nessas conjunturas que a gente vive hoje? Outro dia eu participei de um debate com um presidente de uma associação de magistrados e ele disse até claramente que há um vácuo de poder, de representatividade. Por isso que talvez o Judiciário, o Ministério Público acabaram assumindo um papel mais preponderante. Mas eu penso também que essa situação dos nossos deputados, a população, ela acompanha muito pouco a atividade parlamentar, né? O deputado aqui no Maranhão, a população vota em deputado é que faz emenda, é que traz emenda para o município, é que ajuda a viabilizar um convênio para recuperar uma estrada, para construir uma ponte. Esse é o critério no qual a população normalmente vota num deputado. Isso é muito ruim, o deputado não é feito para isso. O deputado hoje, ainda mais nessa situação de tantas normas que precisam ser melhoradas, né, de todo esse nosso sistema político, toda essa situação hoje tributária que se reclama muito dessa carga tributária. Então nós precisamos de deputados, de parlamentares para discutir essas situações. Mas a população muitas vezes acaba não dando valor e o deputado, hoje a eleição de deputado federal, ela é uma eleição muito cara, né? Os deputados, quem tem dinheiro normalmente é eleito deputado. Isso não é legal, isso não é bom. A nossa população tem que pensar muito na eleição de deputado. Não votar, às vezes, a pedido do líder político, às vezes se vota em tal local, porque o prefeito, eu gosto do prefeito, ele está pedindo para votar no deputado A, no deputado B, e o prefeito normalmente pede para votar num deputado, porque aquele deputado está ajudando na administração a fazer uma escola, a construir uma estrada, mas não se sabe nem quem se está votando. Aí de repente você vai para ver, acompanha na televisão e vê lá aquele deputado que você votou discutindo e votando propostas no Congresso de uma forma que você não se identifica, que você não concorda. Portanto, é um paradoxo e eu penso que nós devemos sim discutir. Eu penso até que a população brasileira ela vota até bem para presidente, para governo do estado, para prefeito. Mas nós temos que melhorar a nossa votação para o parlamento municipal, estadual e federal. Mas assim, talvez isso não seja, e aí é lugar comum, as pessoas falam muito disso, né? Que de fato as casas legislativas, a Assembleia, o Congresso ou as câmaras, elas são um retrato daquele povo, daquele lugar, daquele espaço, né? Daquele espaço ali geográfico. Mas isso também não se dá, Carlos Sérgio, porque a gente transfere muito, né? Ao votar, a gente transfere uma série de responsabilidades, talvez, para aquele cara que a gente não conhece, né? Aquele cara que a gente nunca viu, que a gente não conversou, que a gente não buscou saber qual é a história dele. Mas como você bem disse, né? O líder político local disse, não, vota no Etevaldo, vota no Carlos Sérgio, porque ele está ajudando a gente a trazer alguma coisa. E nesse processo de ajudar, a gente não acaba transferindo para aquele deputado que a gente elegeu, que a gente não sabe quem é, ou busca eleger, algumas responsabilidades que não são dentro do parlamentar, né? Talvez seja do próprio cidadão, né? Exatamente. Eu penso que aí está o nó principal, né? A população reclama muito do nosso parlamento, mas eu penso que talvez ainda quem comande a classe dominante desse país, talvez ainda queira o sistema desta forma, onde predomina o poder econômico. Acaba predominando o poder econômico. Né? O governante, o prefeito, o governador, o presidente, por melhor que ele seja, por mais correto e honesto que ele seja, ele vai ter que lidar com um parlamento que é plural, que tem pessoas de origem diversas, que foram eleitas por diversos modos, e talvez o nosso sistema normativo representativo desses parlamentos, eles ainda estejam a possibilitar que o candidato que tenha o maior poderio econômico acabe ganhando as eleições. Talvez nós devamos ter uma discussão maior, escancarar mesmo né? E isso, claro que isso tem que haver o interesse das elites
do grande jornalismo, da grande mídia, de discutir realmente o papel do parlamentar, se colocar no lugar do parlamentar, que o que eu ouço são pessoas boas dizendo, olha, eu chego lá, são mais de 500 deputados, eu não consigo fazer nada. Quer dizer, lá já está tudo estruturado, os grandes partidos comandam. Mas essa discussão sobre o parlamento, sobre a representatividade na Câmara dos Deputados, no próprio Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, tem que ser repensada, porque a situação é de grave crise, né? As câmaras municipais também têm que ser repensadas. Eu hoje digo que as câmaras não exercem hoje praticamente nenhuma função preponderante. Posso até, me desculpe os senhores vereadores, mas as câmaras municipais hoje, elas se reúnem, na maioria das cidades do Maranhão, se reúnem esporadicamente, as discussões são muito frágeis, né? O papel fiscalizador da Câmara hoje, quem exerce é o Ministério Público, e o papel propositivo de engrandecer os programas do governo, da administração, também são muito raros. Eu penso que deve haver uma discussão muito ampla sobre as câmaras municipais, sobre as assembleias legislativas, porque eu vejo que ainda do parlamento, quem ainda continua, porque a lei federal é que é respeitada no nosso país. Felizmente a lei estadual, a lei municipal, raramente ela modifica as situações fundamentais na nossa vida política e social. Como seria, assim, o lugar que a gente vive, né? A gente vive nas cidades, né? A gente mora nas cidades, quer dizer, a relação que a gente constrói, profissional toda ela, profissional, de lazer, enfim, religiosa para alguns, é aquele espaço da cidade. Aí eu vou te dar um exemplo seguinte, eu vou te dar um lugar de um município pequeno do Maranhão, de até 5.000 habitantes. Qual seria o papel da Câmara Municipal numa cidade como essa, Carlos Sérgio? Uma cidade de 5, 6, 7 mil habitantes, num estado como o nosso. E ainda mais porque nós temos a administração pública toda já regulada pela legislação federal. Então, que tipo de legislação um vereador poderia aprovar que modificaria ou que melhoraria? Tanto não é possível que não existe. Hoje os vereadores, eles na sua grande maioria, eles estão lá para referendar, né, os projetos de leis, que na maioria das vezes são projetos idênticos em quase todos os municípios do Maranhão, são projetos padrões na maioria. São replicados, são, né? São replicados. As leis orgânicas, a maioria delas são muito parecidas com um município, com outro município. Portanto, hoje o que eu vejo é um enfraquecimento do parlamento municipal e até mesmo do parlamento estadual. O parlamento federal, não, ainda tem muito poder, os deputados, a legislação. Os juízes eles são um pouco refratários à legislação municipal, à legislação estadual. Portanto, nós temos que repensar o nosso parlamento, nós temos que repensar a nossa democracia, o nosso sistema representativo, e não só ficar aí atacando os políticos, porque se os políticos que nós votamos e que nós podemos modificá-los de 4 em 4 anos não são bons, o que seria adequado então para nos representar? Carlos Sérgio, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, tá? De volta com a resenha, nosso convidado hoje é o advogado eleitoral Carlos Sérgio. Carlos Sérgio, vamos falar de financiamento eleitoral. Você teve aprovado na reforma, né, política, né, que eu imagino que quando se fala em reformar, porque tu não quer mudar muita coisa não, né? A gente reforma é um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, né? Tira um pouquinho, bota para cá, né? Tira o outro. Na reforma, além do fundo partidário, se criou um fundo eleitoral. E aí tem visto nos últimos dias no Congresso um debate enorme, e aí abriu a janela partidária, né, de oferecimento, por exemplo, de facilidades, né, econômicas e tal, para quem já tem mandato, né, sair daqui para colar, porque eu tenho aí um aporte financeiro interessante a partir do recurso, né, do fundo eleitoral aprovado na reforma política. É isso, para se eleger hoje a cargo eletivo para o parlamento, o poder econômico é determinante ainda, é esse que determina essa relação? Pois é, na prática é isso que nós temos visto, né? Se tem dinheiro, se é eleito deputado. Numa eleição para o executivo, há outros critérios para você conseguir
a vitória nas eleições. Mas para o parlamento nos parece que o poder econômico ainda predomina. E há hoje agora essa disputa aí por parlamentares, porque foi criado o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais e na fórmula de distribuição desses recursos há uma clara predominância dos partidos e dos candidatos que já estão no parlamento, né? Somente 2% dos recursos será distribuído igualitariamente entre todos os partidos. Outra parte será distribuída conforme a eleição de 2014 e uma maior parte conforme a situação atual de representatividade dos deputados em cada partido. Portanto, há esses critérios e há uma crítica de que possa ter havido um favorecimento de quem já está no mandato, né? Essa é uma tendência, às vezes a pessoa está no mandato, há uma tendência de querer também criar mecanismos para que se perpetue no mandato, o que não é, talvez, bom para a democracia. Sérgio, para quem está nos assistindo, vamos clarear, né? A gente tinha o fundo partidário, né? O fundo partidário continua existindo, existe, né? E na reforma política, no ano passado, no ano retrasado, ano passado, se aprova o fundo eleitoral. Diz aí a distinção desses dois e para que serve exatamente cada um. E às vezes as pessoas fazem confusão do que seja ainda, é um fundo só, diferente, só mudou de nome. Não é isso, né? Não, a gente permanece com dois fundos aí, né? O fundo partidário é um fundo permanente que existe todo o tempo e que ajuda na manutenção dos partidos, né? Independente do período eleitoral. Ajuda a manter as sedes dos partidos. Já o Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais é um fundo específico, criado agora, que deve ser composto com recursos oriundos de emendas parlamentares e do fim da propaganda eleitoral em períodos não eleitorais, né? Isso gerará receitas que as empresas de comunicação, as televisões, deixam de pagar recolher impostos, né? Impostos e com o fim da propaganda eleitoral passarão a ter que recolher e esse recurso devem compor esse Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais. Nós esperamos, inclusive há quem duvide que se conseguirá realmente os recursos necessários para bancar as campanhas eleitorais, porque hoje as campanhas só podem ser bancadas com recursos de pessoas físicas. E as pessoas físicas só podem doar até 10% da sua renda oferida, declarada no ano anterior. Portanto, uma campanha presidencial no Brasil realmente deve se gastar muitos recursos. E se criou esse fundo aí de uma forma a viabilizar, a possibilitar realmente que essas campanhas... E esse fundo eleitoral, ele prevê percentuais, por exemplo, da candidatura a presidente, a governador, a deputado, tal, ou o partido gasta do jeito que ele achar? O partido gasta do jeito que achar conveniente. O que há são limites de gastos por cargo e disputa, né? Para presidente da República não se pode gastar mais do que 70 milhões. Né? Para governador de estado, varia conforme o número de eleitores mas no máximo 21 milhões, no caso do estado de São Paulo, mas os estados com menor número de eleitores... Progressivamente vai reduzindo esse valor, vai reduzindo esse valor, exatamente. Mesma coisa para senador, no caso aqui do Maranhão, será em torno de 3 milhões e meio o teto máximo de gasto para um candidato ao Senado aqui no estado do Maranhão e 9 milhões e 100 mil para o governador do estado. Deputado federal, o teto é de 2 milhões e meio para todos os candidatos no Brasil inteiro e de 1 milhão para deputado estadual. Esse é o valor legal, não é possível, pela lei, gastar nenhum recurso, nenhum valor a mais do que isso, que é o limite máximo de gasto. O que se discute, mas os candidatos gastam por fora, é o caixa 2, Então isso deve ser combatido, isso a sociedade deve ajudar o poder fiscalizatório das eleições, o Ministério Público, os adversários, para que nós tenhamos uma eleição sem abuso do poder econômico. Agora, Carlos, como que o cidadão, como que o eleitor, ele fiscaliza esse recurso do fundo eleitoral? Assim? Porque se ele disse uma coisa ainda há pouco, e aí parece que caminha para isso, os partidos vão privilegiar aqueles que já têm mandato, né? Ora, eu estou lá no Congresso, eu discuti, eu aprovei essa lei, eu briguei por aquilo, né? Eu tenho um mandato, por que eu vou ter o mesmo tratamento que o Etevaldo do Carlos Sérgio, que não tem mandato, que é esse candidato agora pela sigla X? Tem como acompanhar, qual o modelo de fiscalização desse processo, como é que se presta conta,
né, desse recurso do fundo eleitoral. É diferente do que se tinha anteriormente. É diferente, por exemplo, ou vai para uma conta só, a doação de pessoa física com esse recurso do fundo eleitoral. Eles se misturam, eles não se misturam. Né? Como é que isso os vai? Candidatos, todo candidato é obrigado a prestar conta de todos os recursos gastos na campanha. E aí ele vai ter que dizer se ele se utilizou de recursos de doação de pessoas físicas ou recursos repassados pelo partido em decorrência do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas. E o eleitor pode acompanhar, né, a prestação de contas já está disponível, já há obrigatoriedade de prestar as informações em alguns momentos da campanha eleitoral e cabe ao eleitor acompanhar mesmo, fiscalizar. Essa prestação de conta ela alterou? Mudou alguma coisa? Ou mantém como uma eleição? Não, é o mesmo padrão anterior, que tem que prestar conta, que os recursos têm que ter origem lícita. A lei eleitoral define também o que pode ser gasto, o que não pode ser gasto durante a campanha eleitoral. A legislação eleitoral regula até o tamanho da propaganda, né, que tipo de propaganda pode ser feito, o local. Por exemplo, uma eleição proporcional de deputado estadual, deputado federal, o candidato ele pode contratar pessoas para trabalhar na campanha, há um limite de contratação disso, para fazer o quê que essas pessoas são contratadas, como é que funciona? Há um limite, sim, de contratação de pessoal, normalmente é de 1% do eleitorado que pode ser contratado para trabalhar numa campanha eleitoral. Isso até 30 mil eleitores, a partir daí há uma proporção aumentando. Mas a regra para tudo, a regra até o candidato não pode gastar todo o recurso dele com transporte, né, há um limite até 20% dentro do valor máximo de gasto que ele pode gastar com transporte. Há uma série de regras e essa questão das regras também, Tevaldo, né, nós no Brasil, advogados, né, o Brasil é um país de uma origem escravocrata, desigual, e nós sempre imaginamos, né, havia um sentimento de que o Estado sempre poderia intervir para melhorar, que a nossa legislação, nós estamos procurando reformar, criar novas leis para melhorar o nosso país. E o Brasil se tornou um expert nisso. Então, desde a Constituição de 88, que é uma Constituição que buscava já mudar a realidade do país. E desde então nós vimos a cada eleição, a cada momento, procurando aprovar novas leis, novas normas para poder aperfeiçoar o nosso sistema. Mas eu penso que o que isso redundou? Isso acabou, foi quanto mais leis, quanto mais normas se aprova, mais poder se deu àqueles que interpretam essas normas, mais poder se deu ao Judiciário e ao Ministério Público, que é quem esse ente que foi criado aí para poder defender o interesse difuso, o interesse coletivo. Mas talvez nós devamos começar a pensar se nós devemos aprovar mesmo sempre mais e mais leis, se isso está sendo eficaz. Será se não é o momento da gente repensar também isso, que talvez não importe tantas leis, tanta norma, é tanta regra hoje nas eleições, é tanta regra no exercício de qualquer mandato que o agente político tem que cumprir, que isso está tornando uma situação de absoluto risco, uma situação perigosa e que fragiliza o parlamento, fragiliza o político na medida em que quase ninguém conseguirá cumprir todas essas normas, e se na medida que é uma situação que todos irão descumprir, e se há alguém que pode ajuizar contra o político e há alguém que pode julgar se o político errou ou não, então nós temos a fragilização da atividade política e o poder realmente ficando nas mãos de quem nem está disputando as eleições. Caso assim, a gente faz o ano que vem, 2019, 30 anos, né, pós-ditadura que a gente voltou a votar, né? Na eleição tinha Lula, Collor, Brizola, Ulisses e tal. E de lá para cá, a cada eleição, você cria uma nova norma, né? Você cria uma nova regrinha, né? Quer dizer, dá para ser, como é que a gente consegue ter uma normativa eleitoral que seja, digamos, confiável, seja contundente, que seja de fato para valer? Não é muito estável esse processo, quer dizer, você bem disse, né? Cada eleição eu tenho, né, uma linhazinha diferente, eu tenho um senão aqui, um porquê acolá. Isso leva a gente para que lugar? Exatamente. Leva para esse lugar que tem hoje, que assim, nós, inclusive parte da imprensa, ajuda muito nisso,
em parceria com outras instituições como o MP, o próprio Poder Judiciário, de criminalizar a atividade política, quer dizer, isso tem favorecido a esse ambiente? E leva a uma outra situação, que eu não sei qual o direito. Eu não sei qual o direito. Eu penso que o direito, ele deva ser algo também fruto da nossa experiência, da nossa vivência. Não pode ser algo a ser descoberto a cada instante. Né? Muitas pessoas estão aí incidindo em práticas ilícitas sem que elas saibam se aquela atividade realmente é lícita ou não. Quer dizer, o direito, nós precisamos de um amadurecimento do nosso direito, talvez seja ter menos normas, onde todos conheçam as normas, onde haja mais segurança nas nossas atitudes no dia a dia, porque hoje, se você, principalmente quem se relaciona com o poder público, eu digo a todos eles que fiquem tranquilos, porque não se sabe nunca quando a relação hoje com o poder público, quando ela é lícita ou ilícita. Se você vende para a administração pública, participa de algum processo licitatório, ou até mesmo ocupa algum cargo na administração, fique atento, porque há interpretações as mais variadas se a sua atitude, se ela está correta ou não. Né? Portanto, eu penso que isso não é bom. Né? Nós precisamos valorizar mais a nossa cultura, a nossa história, o nosso jeito de ser, do que querer sempre ficar imaginando situações ideais que não existem e que me parece que está adoecendo a todos nós e adoecendo ao país, na medida que eu tenho a maioria dos meus representantes criminalizados e presos, pessoas que eu escolhi, e se eu coloco outras amanhã, elas também vão incidir na mesma conduta, eu penso que é algo que deva ser repensado, porque eu não posso acreditar que a maioria das pessoas que se dispõem a disputar um cargo eletivo tem unicamente a pretensão de enriquecer. Portanto, e sem falar que hoje o administrador político ele é responsabilizado não só quando ele se apropria de recursos, ele é responsável por tudo na administração. Agora mesmo eu estive colaborando na defesa de um político que o trator da prefeitura tinha sido usado por um servidor e portanto, o prefeito foi responsabilizado porque o servidor desviou o trator para uma atividade particular, sem que o prefeito tivesse nenhum conhecimento. Mas aí o prefeito é responsabilizado e pode ser condenado por vários modos por conta de uma conduta. Numa administração pública trabalham milhares de pessoas e há uma tendência de responsabilizar objetivamente o gestor. Há uma tendência, não, é o que está ocorrendo hoje, né, no judiciário aqui no Maranhão. O gestor público, ele é responsabilizado objetivamente. Ele não sabia, mas devia saber. Então ele não sabia, é uma cegueira deliberada. Ele faz de conta que não vê nada e, portanto, ele não vai ser responsabilizado por nada. É assim que se está pensando. É óbvio que o gestor tem que ser atento, o gestor não pode ser incauto, o gestor não pode ser uma pessoa sem precaução, né? Mas e se ele for? E se ele for alguém assim? Mas como eu faço então? Criminalmente responsável. Mas aí, pegando esse caso tendo objetivo, como é que se faz então para identificar ou para impedir que um servidor pegue uma máquina, um trator, e faça uso privado dela, particular dela? Como é que a gente faz isso? A administração tem que ter mecanismos também para coibir isso. Né? Esse servidor deve ser responsabilizado, os bens públicos devem ser utilizados em prol da comunidade. Agora, você não pode responsabilizar o prefeito por todos os atos ilícitos praticados por todos os servidores, porque isso vai ficar uma situação impossível, uma vez que você não controla muitas vezes nem o que acontece dentro da sua casa, da sua empresa, muito menos numa administração. Mas, é claro, o Brasil passou de uma fase de absoluta falta de responsabilização dos agentes políticos para uma situação de total responsabilização dos agentes políticos. O que nós devemos, talvez, é que encontrar o meio termo, né? Porque hoje, antigamente, o político era discricionariedade absoluta. Hoje é responsabilidade objetiva. Doutor Sargento, mas como chegar nesse equilíbrio, nessa balança? Quem são os entes que podem sentar para a gente chegar nesse lugar de equilíbrio? Pois eu penso que a discussão política, o aprofundamento da democracia, os nossos parlamentos, né, nós temos que voltar a recuperar a capacidade
de eleger boas pessoas, de acreditar que essas pessoas vão tentar fazer o melhor por nós. Nós não podemos, na situação que está, acabar com a nossa política e deixar que o poder acabe sendo exercido por quem não é votado, né? Por mais que um juiz seja correto, honesto, ele não é um político, ele não foi eleito. Eu tenho visto situações em que uma lei é aprovada no parlamento e o parlamento, por pior que ele seja, ele é representativo da sociedade. Então ele aprova uma lei, passa por várias comissões, e aquela lei é aprovada. E muitas vezes um juiz, num caso concreto, não, essa lei aqui é inconstitucional, ela não serve. Quer dizer, por que uma pessoa só tem esse poder tão grande de interferir na vida política, né? Será se ele sem mandato eletivo, sem um mandato eletivo, os juízes, os promotores, eles têm um papel obviamente fundamental. Eu estou aqui fazendo a contraposição, né? Mas eles são vitalícios, né? Parece até que nós estamos regredindo, porque esse sistema que nós temos de mandatos representativos, mandatos temporários, distribuição de competência, coisa que vem de Montesquieu, né, há 300 anos atrás. Parece que está, por incrível que pareça, ele está acabando, porque na medida que um juiz, que ele não é eleito, o mandato dele não é temporário, às vezes a própria competência, tem uns que se arvoram, tem juiz que afasta até ministro do governo federal. Quer dizer, eles intervêm aí a cada dia, né? Nós estamos vendo um empoderamento dos órgãos de controle, empoderamento do Ministério Público, empoderamento do Poder Judiciário, e isso tudo em detrimento da atividade política, né? Resta saber se os nossos políticos que nós escolhemos, que ainda participam de debates, que ainda mostram a cara para nós, se eles não são bons, será se essas pessoas, que nós conhecemos muito menos ainda, que não se submetem ao escrutínio popular que são escolhidas através de concursos, né? Podem ser difíceis de aprovação, mas que nós não conhecemos nada da personalidade, do caráter também dessas pessoas. E elas estão aí a decidir a nossa vida. Carlos Sérgio, vamos mais um intervalo. Está aí na volta, a gente discute mais um pouquinho sobre eleições de 2018. Voltamos já. De volta com resenha. Hoje o nosso convidado é o advogado eleitoral Carlos Sérgio. Né? Estamos tratando, né, eleição 2018 e cada eleição uma nova regra, cada eleição uma nova norma, e a gente, né, as pessoas acabam se confundindo, se atrapalhando. E para falar de nova regra, nova norma, vamos esclarecer uma para o eleitor, que inclusive essa semana, quando eu disse que a gente trataria desse assunto no resenha, é a impressão do voto, né? Vai se voltar a imprimir o voto, mas esse voto eu não vou levar para casa, não é isso? O eleitor não vai levar para casa, não é? Qual é a ideia do TSE? É um percentual, né? É um percentual que a gente vai ter de cidades do Brasil, que a urna está acoplada a uma impressora, que vai imprimir o votozinho, mas esse voto eu não ponho no bolso não, né? Vai ficar ali na urna, bacaninha. Explica para o nosso telespectador como é que funciona isso, cara. Desde que surgiu a urna eletrônica, sempre houve questionamento sobre se não seria possível haver fraudes, alguém manipular a urna eletrônica. Eu, pessoalmente, não... Os russos manipularam a urna eletrônica? Então, depois de que os tais partidos só ganhavam eleição depois que surgiu a urna eletrônica, e aí, portanto, se aprovou o voto impresso. O TSE diz que não tem condições de implementar em todo o país nessas eleições. Então, irá implementar em um certo 20%, 30% do país terá o voto impresso. O voto impresso ficará lá numa urna lacrada e poderá haver questionamentos e impugnações e, se for o caso, a Justiça decidirá conferir os votos que ficaram ali naquela... Mas a votação, a primeira, ela também continua na urna eletrônica, só com essa situação que o voto também ficará impresso, mas ficará depositado numa urna lacrada para posterior conferência em caso de impugnação ou de questionamento. Então, assim, para a gente ficar ainda mais claro para o nosso telespectador, uma sessão resenha, né? A gente vota na sessão resenha. Vou lá votar o número da urna eletrônica normalmente, né? Digitei lá o número, confirmei, confirmei. E aí dessa vez são 5 votos, né? Então digitei, confirmei 5 vezes.
esse voto meu, que na sessão resenha vai ser impresso, ele digitei, confirmei, ele depositado numa urna lacrada, que só quem vai ter acesso é a Justiça Eleitoral. 6 votos, Etevaldo. 6 votos, na verdade. São 2 senadores. São 2 senadores esse ano. 6 votos, né? Muito voto. Muito voto, muito voto. Então, esse meu voto na sessão resenha que está ali na lista do TSE, vai imprimir o voto, ele vai ficar nessa urna. Eu não vou sair de lá com nada disso. Não. Né? Vai ficar bem claro para as pessoas, né? Não tem nada, não vou levar nada para casa. Né? É claro que... Aí alguém, Carlos Sérgio questiona, o segundo senador Carlos Sérgio questiona, na sessão resenha ele achou que Etevaldo teve muito voto e aquilo tá estranho, até porque Etevaldo não é daquela região, daquele lugar e tal. Aí o candidato X pede, né, para que se faça contágio, para se verifique, alguma coisa nesse sentido, né, Carlos? Exatamente. Que vai servir. Aí haverá conferência no voto, na urna onde estavam depositados os votos impressos, e ele terá que ser coincidente com a votação já proclamada lá a partir da urna eletrônica. Né? Essa é a situação. Fazer a checagem, caso haja questionamento, vamos fazer a checagem se realmente haverá total identificação do número de votos da urna eletrônica com os votos que tiverem sido impressos. Então, gente, muito claro, né? Não tem esse papo de que eu vou sair da sessão eleitoral com comprovante, a não ser o comprovante, né, que eu assino, né, a folha de eleitor que está lá na sessão eleitoral, tal. Então não tem esse papo porque, né, tem uma eleição aqui passada de vereador, que evidentemente quando eu também faço a foto para a campanha, né, Sérgio, não tem nenhuma imagem de nada na roupa da qual visto, terna, camiseta, tal, pá. É proibido, né, que você tenha qualquer tipo de identificação na camisa. Mas aquela eleição anterior aqui em São Luís, teve um vereador que pediu aos eleitores, né, que dissessem qual era o santo que estava, o santinho que estava colocado no bolso da camisa dele para confirmar se de fato, né, você votou ou não em mim. Então, assim, você vai lá, você vota e depois você diz para alguém lá que está na próximo, né, na sessão eleitoral, olha, o santinho que estava no terno do vereador Carlos Sérgio era esse meu aqui, entendeu? Se confirmasse, evidentemente que não tinha santo nenhum, né? Era um modo de ludibriar, de, né, tentar cumprir uma promessa que fez ali para o eleitor, né, em troca daquele voto e tal. O Brasil, na verdade, há bem pouco tempo, né, os coronéis dominavam a política. Né? Até quem diga que um certo coronel, quando o eleitor comparecia lá na fila lá de votação, ele já estava lá na frente. Aí, na hora que o eleitor chegava para votar, ele entregava a cédula e o eleitor só tinha que depositar a cédula na urna. E teve um que quis ver. Aí eles, não, o voto é secreto. Né? Não. Pois é, então, se pensar que o nosso país há bem pouco tempo era assim e pensar que nós já estamos nessa situação hoje, nós devemos também entender que foi bom o processo democrático. Nós avançamos muito. Há bem pouco tempo atrás, os políticos não eram responsabilizados pelas suas condutas. Né? E hoje nós vemos políticos presos, responsabilizados, condenados. Né? Houve um avanço extraordinário nesse sentido. Antigamente se tinha receio de se criticar os políticos. Era comum, né? Nós não somos muito velhos, Etevaldo, mas quando nós éramos garotos, as críticas políticas eram feitas em pasquins, distribuídos debaixo das portas, as panfletagens eram da madrugada, quer dizer, de madrugada. Amanhecia com aquele material ali que era ofensivo ao candidato, né, Sérgio? Então mudou completamente, né? Hoje qualquer pessoa pode atacar o presidente da República, o prefeito, o deputado, né? Hoje eles estão expostos como nunca estiveram expostos. E nós temos que ver, isso melhorou, isso está melhorando, né? Se antes não, né, como é que é isso? O que isso traz de bom? Ou isso está banalizando a crítica, né? Hoje, né, a acusação passou a ser predominante no nosso país. Né? A defesa está fragilizada. Eu, como advogado, eu sei que defender alguém hoje é muito mais difícil do que anos atrás. Porque há uma tendência de se querer imputar responsabilidades. Se criou a história de que o Brasil é um país da impunidade. Portanto, já que era um país da impunidade, vamos punir agora indiscriminadamente, sem controle, qualquer pessoa, basta haver acusação. Eu, por exemplo,
me coloco às vezes no lugar dos juízes também, quanto difícil é uma atividade judicante, né? O juiz sentenciar diante dessa opinião pública toda, acompanhando os debates, os julgamentos são televisionados, são para todo o país, e um juiz hoje que absolve, ele é mal visto, a população, setores da mídia querem a condenação, não querem a absolvição, como se fazer justiça fosse só condenar, como se fazer justiça fosse só punir, como se o sistema judiciário, como se a absolvição não fosse tão importante quanto a condenação. É uma situação hoje, a advocacia está muito... Mas, tu acha assim, você acredita que há magistrados suscetíveis a esse conceito, a essa opinião pública aí formada a partir estimulada, formada a partir dos meios de comunicação? Tu acha que há ainda muita gente suscetível a esse tipo de coisa? Julgar a partir dessa Temos visto isso, dessa voz. Evaldo. Infelizmente nós temos visto isso, que a mídia, a publicidade, a publicização, né, das decisões judiciais, né, os ministros do Supremo hoje, eles participam de reuniões, né, eles debatem, eles emitem opiniões, eles, né, se sentem. Tem um ministro agora que diz que ele é do bem, portanto ele quer fazer o bem para o país e, portanto, ele pode julgar conforme a consciência dele e não conforme a Constituição. Já pensou, se cada juiz interpretar as leis e a Constituição ao seu modo, é o caos. Imagina a gente que está, né? A carta está fazendo 30 anos esse ano, né? De promulgada. Imagina a gente achar que o que há do bem na Constituição Federal e a gente se basear naquilo que eu acredito que seja o bem, né, Carlos? Imagina. O bem, então... Essa coisa toda subjetiva do meu bem, do teu bem, que é isso? Os diferentes de mim não são bem. Não são bem. Os meus, nós somos do bem. Então, realmente é algo muito, muito perigoso. Os juízes, não são todos, né? Nós temos juízes... Claro. Meu Deus do céu, sempre é bom também, né, destacar, né? Juízes corretos sobre todos os pontos. Inclusive aqui mesmo no Maranhão, nós tivemos um juiz acerca desse auxílio moradia, juiz que renunciou ao auxílio moradia e está devolvendo o que recebeu durante um período, algo que todos recebiam e ele também acabou recebendo. E é um juiz que fez isso e que não gosta de mídia, ninguém sabe nem exatamente qual é o nome dele, ele faz o trabalho dele. Eu soube até que ele gosta de trabalhar num sistema prisional, ou seja, um juiz que gosta de trabalhar no sistema prisional é uma pessoa muito humana, né? Porque tem juiz que gosta de trabalhar na área de política, na área, não é com presos, né? Então esse deve na área fazendária, na área fazendária e tal. Pois esse é um juiz que gosta de trabalhar com preso. Então é uma pessoa, então existem pessoas maravilhosas em todas as profissões, né? A gente não precisa repetir isso, mas todos sabem que tanto na magistratura, na advocacia, no jornalismo, existem pessoas mais sensatas, outras menos sensatas. Mais responsáveis, menos responsáveis. Agora, o que eu sei é que se nós destruirmos a política, como nós vemos destruindo, atacarmos todos os políticos e vermos todos os defeitos do mundo só nos políticos, sem entender que esse é um processo social e que depende de todos nós da sociedade, nós vamos elevar a esse país a uma situação de ainda maior gravidade, porque já está numa situação de grave crise. Eu quero trazer para ti agora 3 discussões, na verdade, que é um tema só, mas 3 discussões, que é essa coisa do mundo digital na campanha eleitoral, né? Essa efetividade hoje da internet, né, das mídias sociais, enfim, na campanha eleitoral. E a primeira é a legislação eleitoral para 2018 permite que o candidato faça captação de recurso, né, na internet, né? Grupos, né, que possam captar recursos e tal. Como vai funcionar isso, Carlos? Como é que isso está posto? Chamadas vaquinhas. As vaquinhas, né? E foi autorizado, inclusive vai ser realizado agora, a partir de 15 de maio. A campanha só começa em agosto. Antigamente, a arrecadação de recursos era permitida após o registro da candidatura. Né? E agora não, é possível esse financiamento coletivo através dessas vaquinhas, de comercialização de alguns bens a partir
do dia 15 de maio. Né? É uma situação nova ainda, né? As empresas, algumas empresas deverão se credenciar no TSE para poder comercializar e realizar essas vaquinhas, né? Deve haver uma total transparência acerca dessa arrecadação. Quem doar, quem adquirir algum produto, deverá assinar também o recibo eleitoral, deverá ser identificado. Muita gente estava preocupada, então vai ter essas vaquinhas, então isso não vai poder camuflar o dinheiro de origem lícita. Não, continua havendo a obrigação de identificação do doador, mesmo nessas vaquinhas. E esse dinheiro será arrecadado, mas só poderá ser gasto após o registro da candidatura. E se a candidatura não vier a se consumar, os recursos deverão ser devolvidos aos doadores. Então, quer dizer, eu não posso usar esse dinheiro para uma pré-campanha, por exemplo. Não posso fazer isso. O dinheiro é arrecadado para a campanha eleitoral. O início da arrecadação que já se dá... Se antecipou para esse período. Quer dizer. Mas o gasto só após o registro. E só desse jeito, né, Carlos Sérgio? Na verdade, o financiamento coletivo da vaquinha e tal, a partir de 15 de maio, mas só pode ser feito dessa maneira lá. Quer dizer, dessa maneira. Não tem outro mecanismo. Não. Aí o candidato, né, poderá continuar recebendo recursos de pessoas físicas e receberá o recurso também, conforme o seu partido, do financiamento. E passa uma conta única, então, de campanha. Essa conta de campanha minha que eu abri em maio, ela vai valer até o final da campanha? Como é que é isso? Essa questão contábil eu não sei ao certo se haverá contas distintas, se haverá necessidade. Sim. O que eu sei, que é um princípio do direito eleitoral, das regras eleitorais, é que deve haver absoluta transparência e prestação de contas sobre todos os recursos utilizados na campanha. Perfeito. Então, assim, aquele candidato que acha que tem uma expressão, uma possibilidade de arrecadar recurso, né, no período de pré-campanha, pode aí, né, buscar hoje o apoio, né? Algum Barack Obama que tenha no Maranhão, ele pode buscar recurso aí. Exatamente. Né, via financiamento, né, coletivo, tal, enfim. Mas o uso disso só depois do registro da candidatura. Tem um assunto... E depois o cara arrecada isso e desaparece, né? Fica um negócio feio, né? Pois é. Ainda a questão polêmica, né, com relação a financiamento, arrecadação e gasto de campanha, que é o autofinanciamento. Eu ia te perguntar sobre isso. Eu me lembro que eu estive aqui com o Gastão muito preocupado na ocasião sobre o autofinanciamento. E a Câmara dos Deputados, o Congresso acabou com o autofinanciamento. Acontece que o presidente Temer vetou, permitindo o que é autofinanciamento. Há um teto, há um limite de gasto por cada cargo em disputa. Deputado estadual, R$1 milhão. A pessoa física só pode doar para a campanha até 10% do que ela ganhou. Já o autofinanciamento permite que o candidato ele possa gastar mais do que esses 10%. Ele possa financiar, se ele tiver recursos declarados, todo esse R$1 milhão. Se ele é um empresário rico, ele pode sozinho arrumar esse R$1 milhão. R$1 milhão e botar na campanha dele. O Congresso Nacional tinha acabado com isso. Temer vetou. E o Congresso derrubou o veto. Só que o Congresso derrubou o veto já antes, com menos de um ano e um dia das eleições. E, portanto, continua valendo a regra anterior, que era permitido o autofinanciamento. O TSE, portanto, normatizou, dizendo que ainda será permitido nessas eleições o autofinanciamento. Entretanto, vários partidos entraram com ações questionando isso, porque entendem que isso é desigual, desequilibra o processo e permite que os candidatos ricos possam sozinhos bancar suas campanhas. Como falar de abuso de poder econômico, né? Uma situação como essa, né? Pois é. Então tem gente que tem 70 milhões e pode ser candidato a presidente da República e gastar e financiar sozinho a sua campanha eleitoral. Então, Sérgio, aí isso tem a ver com a gente agora, com a comunicação, com o jornalismo, com a atividade jornalística, enfim, né? O TSE está discutindo muito o fake news, né? A mentira, né? A informação falsa, a mentira falsa, muito divulgada em redes sociais, em blogs, enfim. Você acha que dá para ter uma eleição, e aí, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, você ter controle sobre a fake news, você ter controle sobre o que de fato vai ser noticiado como verdadeiro ou não, uma campanha como essa? Uma situação muito difícil e parece que já houve interferências mesmo dessas notícias nas eleições americanas, eleições francesas. No Brasil, todos nós já acompanhamos também histórias criadas e reproduzidas e replicadas que são falsas, né?
sempre cito o caso do avião do Lulinha, né? Há quantos anos o ex-presidente Lula sofre esse desgaste de que seu filho tem avião, tem fazenda, dono do frigorífico, depois se descobriu são que... matérias produzidas e replicadas e difundidas à exaustão. E hoje, quem questionar isso, eu, por exemplo, estou falando aqui, olha, isso aí deve ser do Lula, porque ele já está questionando, fica difícil até você... Então a Justiça Eleitoral vai se deparar, já se depara com essa situação. É verdade que a mentira, a propaganda falsa, sempre existiu em todas as campanhas no Brasil e no mundo. Mas o problema do fake news é a impossibilidade da Justiça Eleitoral de dar resposta. Porque o procedimento do direito de defesa na Justiça Eleitoral é um procedimento ainda montado com base na propaganda no rádio, nos jornais impressos, que aí saía matéria falsa, se gravava o programa, se pedia cópia, então se garantia o direito de resposta na mesma proporção do agravo, seja na imprensa escrita, seja na televisão ou no rádio. Só que isso leva semanas um processo desse para poder assegurar o direito de resposta. No caso do fake news, a matéria é reproduzida aos milhões instantaneamente. Né? E o candidato ofendido, que tempo ele terá? Como ele conseguirá ajuizar uma ação que tem prazo, que precisa de identificação do ofensor, né? Saber qual a origem, saber como coibir aquela... Então, a Justiça Eleitoral, os mecanismos que hoje... Como a campanha é só 45 dias, é capaz de uma matéria dessa que é veiculada instantaneamente, terminar a campanha e o ofendido não conseguiu o reparo. O reparo, né? É. Quer dizer, eu lembro, tu lembraste um pouco agora do ex-presidente Lula, né, do filho do presidente Lula. Eu lembro de 89, né, que foi a primeira vez que eu votei o presidente, a primeira vez que nós votamos o presidente da República. E talvez ele seja personagem dessa eleição, que é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. E o Collor, num debate numa TV no Brasil, disse que, caso Lula fosse eleito lá em 89, era para a gente reservar um quarto na nossa casa, porque o MST ia ocupar a casa da gente, e de que o presidente Lula ia tomar o recurso da poupança do trabalhador brasileiro. Isso não é fake news? Pois é, e às vezes nós temos dificuldade de rebater, né, mas o Lula parece ter sido uma das pessoas, né, mais atacadas com essas informações, mas não é só ele também. Não só ele. Estadualmente pode pegar vários casos, né, na polícia estadual, enfim. Eu queria saber se a Justiça Eleitoral tem condição para isso. Gente. Como é que a Justiça Eleitoral vai poder, né, com essa quantidade de blog, e rede social, Facebook, Twitter, enfim, como é que a Justiça Eleitoral tem o controle disso, né? Os legisladores, o Congresso Nacional até tinha pensado na possibilidade do ofendido solicitar diretamente ao provedor a retirada. Isso foi vetado, porque poderia parecer também censura prévia, né? Mas a ideia era agilizar esse procedimento de identificação e de coibição desse tipo de propaganda. Mas não foi possível, porque também, né, Itevaldo, você que é um jornalista também defende a liberdade, como não poderia ser de imprensa, de manifestação. Esse é o receio também, sobre o argumento de se estar combatendo uma notícia falsa, se estar aí também a cercear, a impedir que as pessoas se manifestem. Porque também, caso assim, qual é o receio em relação a isso? Como a gente tem muito esse protagonismo do judiciário, né? Protagonismo do MP, essa coisa de acesso a meios de informação hoje muito fáceis, né? Rede social, com internet e tal. Se alguém noticia que Carlos Sérgio tem um processo, responde processo X ou Y, Carlos Sérgio pode tratar isso como fake news. Como é que fica esse lugar? Eu noticiar que tem um processo A, que se responde o processo B, que se respondeu a uma situação anterior. O que é uma matéria sabidamente inverídica. Né? Porque sempre há que mas não é totalmente inverídica. Porque no debate eleitoral é muito comum a gente, né, a gente, que eu falo, setor da imprensa, buscar, né, e buscar situações anteriores, né, de um mandato exercido, ou de uma situação privada, enfim, né, um empresário que faliu uma empresa e deu um golpe no erário público, o cara diz, olha, mas você lembra, sabe de fulano de tal, que tinha aquela empresa lá, pegou um recurso do banco, nunca pagou. E aí, isso é fake news?
Pois é, exatamente. O que é realmente... Mas eu penso que fake news é mais... O candidato ficha suja, a gente... Pô, é fake news? Mas eu penso que seria isso na que justiça fake eleitoral? news seria mais, no caso, eu vi uma matéria no G1 de uns jovens, se não me engano, um país, não sei se era na Indonésia, que eles realmente produziam matérias fora do Brasil e que aquela matéria era replicada e atingia milhões de pessoas instantaneamente. Eu penso que também talvez exista a opinião crítica, a opinião pejorativa, existe a mentira, existe a calúnia, a ofensa, a ofensa. Injúria. Eu penso que fake news talvez seja aquilo que atinja uma proporção maior, que tenha multiplicadores e que se utilize de meios sofisticados de ampliação da possibilidade de visualização daquela informação. Carlos Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O nosso bate-papo fica por aqui, valeu mesmo. O resenha de hoje acaba por aqui. Tenha um ótimo final de semana e até o próximo sábado.